Venho conversar com vocês no Face Live hoje sobre transporte coletivo. Eu comecei a minha vida política no combate aos absurdos do preço do transporte coletivo de Curitiba. O então prefeito da cidade, o Jaime Lerner, apoiado em algumas ideias do Rafael Dely e experiências radiais do metrô de Paris e da Finlândia, montou um sistema tecnicamente de muito boa qualidade, mas a tarifa era um absurdo. Eu lembro que, à época, quando eu era deputado estadual, eu redigi uma cartilha e o título dessa cartilha era o seguinte: mãos ao alto, a tarifa é um assalto. E era realmente um assalto. Eu verifiquei o preço dos insumos da tal tarifa técnica. O pneu, que é um item de grande consumo, tinha um preço rigorosamente absurdo. E eles compravam pneus em grande quantidade, né, numa licitação feita pela empresa exploradora, concessionária do sistema. Eu fui ao Hermes Macedo, então, e comprei um pneu. Não comprei 20, não comprei 1000, não comprei 10.000 pneus. O pneu usado pelos ônibus. E paguei um preço infinitamente inferior. Então eu pendurei esse pneu na porta do meu gabinete na Assembleia Legislativa. Eu entrei nessa briga do transporte, eu tinha feito uma pós-graduação de planejamento urbano na Fundação Getúlio Vargas e eu queria ser prefeito da minha cidade. O meu avô tinha sido prefeito como presidente da Câmara Municipal, meu pai tinha sido prefeito e todos eles num confronto muito grande com as empresas de transporte coletivo. O meu pai, até quando ele era prefeito, a briga dele era com o preço do bonde. Mas muito bem, ganhei a eleição e montei um sistema que pode ser replicado no Brasil. Em primeiro lugar, fazer um exame dos preços dos insumos na planilha. O poder público pode fazer uma licitação de referência para esses preços todos e, a partir daí, o concessionário que está operando o sistema pode comprar onde ele quiser. O que ele não pode é exceder o preço estabelecido por uma concorrência pública de referência feita pelo poder público. Eu criei a frota pública. A prefeitura comprava os ônibus. Isso acabava liminarmente com a história de depreciação do equipamento. Na planilha de Curitiba, hoje contestada pelo Tribunal de Contas, até o imposto de renda dos empresários é pago pela tarifa. É uma verdadeira loucura. A frota pública elimina o problema da depreciação do equipamento e da remuneração do capital que significam os ônibus. Daí eu criei um sistema em que a operação era privada. Eu não recomendaria hoje uma operação pública do sistema de transporte. Em função da realidade que nós vivemos, a pressão da Câmara de Vereadores, empregos falsos, pessoas que ganham sem trabalhar, esse problema todo que a gente conhece no sistema das empresas públicas de transporte no Brasil. Mas a operação privada é uma boa solução. E as empresas passaram a ganhar por quilômetro rodado. Nós fizemos um cálculo com uma boa remuneração, não queremos ver empresário algum quebrado, mas eles, quando ganhavam por quilômetro, eles não podiam aumentar os seus lucros fraudando custos operacionais e custo de insumo. Eles tinham um preço fixo, estabelecido de uma forma racional, aberta e transparente. Então, eles ganhavam em função da eficiência com que operavam o sistema. Frota pública, operação privada. Ônibus públicos, eliminando depreciação de veículos, remuneração de capital. Uma planilha aberta e verificada pelo poder público, pelas universidades, pelas associações de usuários. Com isso, nós reduzimos brutalmente o preço do transporte coletivo. E mais, a minha administração criou a tarifa única do sistema. Era uma moeda que você colocava numa catraca. Então, isso aumentava muito a velocidade de trânsito do sistema. Porque acabava aquela história do sujeito ficar entrando numa fila e o cobrador fazendo troco. Tinha uma moeda. E o sistema de catraca nosso verificava a autenticidade da moeda examinando a sua liga metálica e o seu peso. Então, alguém poderia me dizer, não, podiam falsificar a moeda. Podiam, até hoje poderiam.
mas ia custar mais cara a falsificação de uma moeda em uma pequena escala, 1, 2, 100 mil, do que o custo para o Estado. Ele estaria gastando mais na tarifa do que o preço da tarifa paga com a moeda comprada. Criamos também a linha aldeia. Qual era a ideia? O sistema se sobrecarrega porque todo mundo passa a fazer as suas atividades, as suas compras, o seu trabalho no centro da cidade. O sistema de Curitiba é um sistema radial e os eixões têm os ônibus que são alimentados pela ponta. Então são ônibus alimentadores do sistema. Eu criei um sistema que chamava de Projeto Aldeia. O cidadão, o homem ou a mulher que viesse ao terminal do ônibus de ingresso no sistema das canaletas e resolvesse o seu problema por ali, indo num barbeiro, indo num mercado, indo num comércio do local, que se desenvolvia inclusive em função disso, não pagava a volta. Esse sistema foi o melhor do Brasil e tinha a tarifa mais baixa do país. Como vocês viram, é uma coisa simples. E acabei com aquelas licitações, e vocês sabem como é que funciona isso, né? O concessionário financiando campanhas eleitorais, depois os caras que receberam dinheiro para sua campanha ficam favorecendo e a população é que paga. Esse sistema montado em Curitiba é um sistema que pode ser examinado no Brasil. Hoje, inclusive, a moeda metálica que eu criei pode ser superada. Tem formas mais fáceis, mais modernas de viabilizar o mesmo princípio. Minha gente, com seriedade, acabando com essa história do financiamento de campanha eleitoral por concessionários de transporte coletivo, acabando com o cabidão de emprego numa empresa pública. É patrimônio público, operação privada, transparência total. Foi o melhor sistema de transporte do Brasil. Eu saí da prefeitura, acabaram com isso, acabaram com a frota pública, disseram que eu tinha criado o fundo de reposição através de um decreto municipal que tinha que ser uma lei e nunca mais criaram nada, porque voltou o velho esquema dos concessionários de transporte ganhando absurdos financiarem as campanhas eleitorais. E outra coisa que existe é o seguinte: se em Curitiba eles levantam o preço, eles vão a qualquer outra capital ou cidade grande do Brasil e dizem, não, se Curitiba tem esse preço, o nosso não pode ser mais baixo. Então eles vão conquistando aumentos. O sistema que eu acabei de expor a vocês é um sistema que pode resolver a questão do preço e da qualidade do transporte coletivo no Brasil. O fundo para a compra da frota pública possibilitava que o município, de tempos em tempos, 1 ano e meio, 2 anos, renovasse a frota ou uma parte da frota. Mas ele licitava também, e isso dava uma certa segurança para a indústria montadora de carrocerias de ônibus. Elas sabiam que em determinado momento elas iam vender ônibus para o sistema de Curitiba. Imagine isso a nível de Brasil, dezenas, centenas de cidades comprando. Então há uma renovação, uma modernização, uma concorrência das montadoras. É uma coisa extremamente saudável e possível. É uma ideia que deu certo em Curitiba, foi desmanchada depois, porque nós entregamos a prefeitura e as velhas forças políticas dominaram o sistema, os negócios e os contratos. Mas foi uma experiência maravilhosa e eu deixo aqui como sugestão a quem milita contra o absurdo e o roubo das tarifas de transporte coletivo nas principais e nas maiores cidades do Brasil. Um abraço, minha gente.